Introdução. Notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, faz-se necessário conhecer o valor de algumas palavras que são frequentemente empregadas. Elas caracterizam o estado dos costumes e da própria sociedade judia da época. Essas palavras, já não tendo o mesmo sentido na atualidade, são frequentemente mal interpretadas e por isso resultam em alguma incerteza. A significação delas, na época, lhe permitirá conhecer o verdadeiro sentido de certas máximas que, sem o seu domínio, lhe parecerão um tanto confusas. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela se tornou, sob a administração dos romanos, a cabeça da Samária, sendo uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, aquele chamado o Grande, chegou a embelezá-la com suntuosos monumentos e, para ser agradável a Augusta, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, nascida desde a separação, perpetuava-se constantemente entre os dois povos, que por isso evitavam relações entre si. Os samaritanos, ainda para aprofundar a separação e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Admitiram apenas o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitaram todos os demais livros que lhe foram anexados. Os seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, os samaritanos eram considerados heréticos e, por isso mesmo, menosprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha por único fundamento a divergência das opiniões religiosas, se bem que as suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes de seu tempo. Os samaritanos são encontrados ainda hoje em algumas regiões do Oriente, particularmente em Nablusa e em Jafa. Observam com mais rigor a lei de Moisés do que os demais judeus. Só contraem aliança entre si. Nazarenos. Este era o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ou por toda a vida ou apenas temporariamente de conservar uma pureza perfeita. Comprometiam-se, portanto, a manter a castidade, a não tomar bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Os cristãos, mais tarde, receberam esse nome dos judeus por alusão a Jesus de Nazaré. Essa foi também a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos do cristianismo, que, do mesmo modo que os ebionitas, dos quais adotava certos princípios, mesclavam as práticas do moisaísmo com dogmas cristãos. Esta seita desapareceu no século IV. Publicanos. Na antiga Roma, eram chamados de publicanos aqueles que eram arrendatários de tributos públicos, encarregados da cobrança de impostos, taxas e rendas de qualquer natureza, na própria Roma e em outras partes do Império Romano. Eram análogos aos arrendatários do antigo regime francês e que ainda existem em certas regiões. Os riscos a que se sujeitavam no desempenho de suas funções levavam a que se fechassem os olhos para as riquezas que acumulavam e que, da parte de alguns, eram produtos de corrupção e benefícios escandalosos. Mais tarde, o nome de publicano se estendeu a todos que manipulam o dinheiro público e a seus auxiliares subalternos. Atualmente esse é um designativo pejorativo, atribuído a financistas e agentes pouco escrupulosos no trato com negócios. Algumas vezes se diz ávido como um publicano ou rico como um publicano, para indicar uma fortuna de má origem. O tributo foi o que mais dificilmente os judeus aceitaram de toda a dominação romana. Tornou-se a causa de muita irritação. Em razão dele, nasceram muitas revoltas e, finalmente, transformaram-no em questão religiosa, apresentado como sendo contrário à lei. Formou-se, inclusive, um partido poderoso, à frente do qual se colocou um certo Judá, chamado o Gaulonita, partido esse que tinha por base o não pagamento do tributo. Os judeus tinham horror pelos tributos e, por consequência, por todos os que eram encarregados de recebê-los. Daí nascia a aversão deles pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais, no entanto, podiam encontrar-se pessoas de bem, mas em razão de suas funções eram desprezadas, assim como as demais pessoas que com elas mantinham relações, as quais eram atingidas pela mesma reprovação.
Os judeus mais distintos consideravam que se comprometeriam se tivessem alguma intimidade com os publicanos. Os portageiros. Estes eram arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança de direito de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos empregados de alfândega e de recebedores de pedágio e de direitos de barreira. Devotava-se-lhes a mesma repulsa que se dava aos publicanos em geral. É por esta razão que nos evangelhos se depara frequentemente com a palavra publicano, seguida da expressão gente de má vida. Esta qualificação não implicava uma ponta de deboche ou considerá-los vadios, mas era sinônimo de gente de má companhia, indigna de frequentar a casa e a roda de pessoas muito distintas. Fariseus. Do hebreu parash, significando divisão, separação. A tradição formava uma parte importante na teologia judaica. Consistia numa compilação de interpretações sucessivamente dadas às Escrituras, e que por isso se transformavam em dogmas. Tais interpretações entre os doutores se sujeitavam a intermináveis discussões, algumas vezes por simples questão de palavras ou de formas de colocá-las. Resultavam numa disputa teológica do mesmo gênero que o das sutilezas escolásticas da Idade Média. Dessas discussões nasceram diferentes seitas que pretendiam trazer para si o monopólio da verdade. Como decorre desses acontecimentos, as seitas se detestavam cordialmente umas às outras. A mais influente dentre essas seitas era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido em Babilônia e fundador de uma escola célebre, cujos ensinamentos propunham que só se devia depositar crença nas Escrituras. A origem desta seita remonta a 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Releva notar que este último Alexandre conferiu honras e bens aos fariseus, que os conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que se apagou o nome deles com a dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam uma parte ativa nas discussões religiosas, com atitudes de servis observadores das práticas exteriores do culto e de cerimoniais, demonstravam zelo ardente por fazer prosélitos. Colocavam-se como inimigos dos invasores e afetavam uma grande severidade de princípios. Contudo, por trás dessa aparência de grande devoção, ocultavam costumes dissolutos, excessivo orgulho, alimentando-se de grande desejo de dominação. A religião para eles era simples meio para chegarem a outros fins, sem que tivessem pela religião uma fé sincera. A virtude para eles era mera aparência. Através dela exerciam grande influência sobre o povo, por passarem diante do julgo como personalidades santificadas. Assim é que se tornaram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4, número 4. Jesus, que valorizava sobretudo a simplicidade e as qualidades dos sentimentos, que preferia da lei antes o espírito que vivifica do que a letra que mata, durante toda a sua missão se aplicou a desmascarar essa hipocrisia. Por consequência, tinha neles grandes inimigos, estando aqui, portanto, a razão principal pela qual os fariseus se uniram aos principais sacerdotes judeus, para amotinar o povo contra Jesus, a fim de eliminá-lo. Escribas. Este era o nome dado, em princípio, aos secretários dos reis de Judá e também a certos intendentes das forças armadas judaicas. Mais tarde, porém, passou a ser a designação especialmente aplicada aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, abraçando-lhes os princípios e a antipatia contra os inovadores. Eis o motivo pelo qual Jesus os envolvia na mesma reprovação. Sinagoga. Do grego sinagogue, significando assembleia, congregação. Não existia em Jerusalém nenhum outro templo além do de Salomão, onde eram celebradas as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, iam em peregrinação para as principais festas judaicas, tais como a Páscoa, as da dedicação e as dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas, Jesus se dirigia também para Jerusalém.
As outras cidades na Judéia não possuíam um templo, mas apenas sinagogas. As sinagogas eram pequenas construções onde os judeus se congregavam aos sábados, a fim de fazerem preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas ou dos doutores da lei. Eles faziam leituras dos livros sagrados e sobre elas ofereciam explicações e comentários. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem de templo para a sua celebração de culto. Saduceus, seita judia, formada cerca do ano 248 a.C. Esse nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem em bons ou maus anjos. Acreditavam, no entanto, em Deus. Nada, contudo, esperando após a morte, eles serviam a Deus esperando recompensas imediatas. Nisso, segundo eles, se reduzia a providência divina. Por decorrência desse modo de pensar, tinham na satisfação dos sentidos físicos todo o seu objetivo central de vida. Quanto às escrituras, prendiam-se ao texto da lei antiga, não admitindo elementos da tradição e menos ainda quaisquer interpretações. Consagravam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se deduz, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita não era muito numerosa, mas contava com personalidades importantes. Tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Essênios ou Esseus. Seita judaica formada ali por 150 anos antes de Cristo, ao tempo dos Macabeus. Seus membros, que habitavam uma espécie de mosteiro, formavam entre si uma associação moral e religiosa. Eles se distinguiam pelos seus costumes brandos e por virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenando a escravidão e a guerra, trazendo seus bens em comunidade e trabalhavam na agricultura. Opondo-se aos saduceus que negavam a imortalidade da alma e aos fariseus rígidos apenas nas práticas exteriores e de qualidades apenas aparentes, jamais os essênios tomaram parte nas querelas que dividiam essas duas seitas. O gênero de vida que levavam os fez assemelharem-se muito com os primeiros cristãos, e pelos princípios morais que professavam, levaram muitas pessoas a pensar que Jesus fizera parte dessa seita antes do início de sua missão pública. Certamente Jesus teria conhecido essa seita, mas nada prova que a ela se filiara, sendo que tudo o que se escreveu a tal respeito é hipotético. Terapeutas. Do grego terapeutai, formado de terapeuem, significando servir, curar, ou seja, servidores de Deus ou curadores. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Eles cultivavam grandes relações com os essênios, adotando-lhes os princípios. Adotavam também a prática de todas as virtudes. Alimentavam-se frugalmente, sendo também celibatários, voltados à contemplação e à vida solitária. Formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, Jerônimo e outros padres da igreja pensavam que eles eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, o que se evidencia é que, do mesmo modo que os essênios, eles formam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Jesus conheceu a seita dos essênios. Seria equivocado, porém, concluir-se que a sua doutrina foi inspirada nessa seita e que, se houver estado em outro meio, abraçaria outros princípios. As grandes ideias jamais surgem subitamente. Todas aquelas que têm por base a própria verdade contam com precursores que lhes preparam parcialmente as sendas. Depois, quando chegar o tempo justo, Deus envia um homem com missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, formando um corpo doutrinário. Não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer encontrará almas dispostas a aceitá-la. Assim se deu, portanto, com a ideia cristã, que foi recolhida como que no ar, séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo em Sócrates e Platão os seus principais precursores.
Sócrates, assim como Jesus Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito pessoal deixou. Como Jesus, experimentou a morte imposta a criminosos, vítima de fanatismo, por ter combatido as crenças que encontrara e posto a virtude acima da hipocrisia e dos simulacros das formas, evidenciando os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos, Sócrates foi acusado pelos fariseus de seu tempo, já que há fariseus em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a existência da vida futura além do corpo físico. Igualmente como conhecemos a doutrina de Jesus pelos evangelhos escritos pelos seus discípulos, nós somente conhecemos os pensamentos de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Cremos, por isso, ser útil que reunamos os pontos de maior destaque dos ensinamentos de Sócrates, para demonstrar a concordância desses princípios com os do cristianismo. Alguns poderão considerar tal propósito uma profanação. Dirão que não se pode estabelecer um paralelo entre a doutrina de um pagão e a do Cristo. Responderemos que a doutrina de Sócrates não era paganismo, mas visava a combater o paganismo. A doutrina do Cristo, por sinal mais completa e pura que a de Sócrates, não perderá coisa alguma na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser reduzida, uma vez que se trata de um fato da história que não é possível apagar. O homem atingiu um ponto tal hoje em que a luz explode por si mesma, indo ao encontro de todas as consciências. Acha-se você, portanto, em condição de encará-la face a face graças à sua maturidade. Pior será para aqueles que não querem abrir os olhos e vê-la. É tempo de ver as coisas mais largamente e de um modo elevado, não mais, portanto, de um ponto de vista mesquinho e condicionado aos interesses de seitas e castas. As citações que faremos, por isso, provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia do cristianismo, pressentiram também os princípios fundamentais da doutrina espírita.